Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para estudar mais uma vez a execução, a penhora, e hoje fechando o ciclo das formas especiais de penhora com a análise da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Esse instituto do CPC que traz aí uma forma de evitar a penhora do próprio bem, satisfazendo a execução por produtos que são extraídos desse bem. E quando escolher um ou outro, é algo que a gente já vê disciplinado aí no primeiro artigo. Vamos dar uma olhada no artigo 867 que está aí com vocês. 867 diz o seguinte: o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Bem, pessoal, você vê mais uma vez esses dois princípios que estão em constante diálogo durante toda a execução e eles aparecem aqui de forma expressa. Lembrando que, embora a gente tenha que analisar o equilíbrio para evitar uma onerosidade excessiva, o foco é primeiro na efetividade, de modo que eu só vou falar em menor onerosidade quando eu tenho duas formas igualmente eficazes, pelo menos, para satisfazer a execução. Por que eu falo isso? Porque para você saber quando vai escolher a penhora da própria coisa ou dos frutos que ela rende, você vai ter que pensar em tempo razoável, numa equação de tempo. Será que é razoável numa obrigação? Pegar um exemplo concreto aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida de 50 mil reais. Se eu penhorar um carro que está avaliado em 50 mil reais, mas que ele possa ser locado, será que vale a pena eu pegar ali e esperar 50 meses com a alocação de R$1.000 mês para quitar a dívida, ou eu penhoro o próprio carro? Me parece ser mais razoável a penhora do carro. É desproporcional esse tempo que seria necessário para quitar a dívida. Se por outro lado, estou numa penhora também de 50 mil reais e eu pego ali um imóvel avaliado em 2 milhões, 3 milhões de reais, mas que gera um aluguel de 5 mil reais mês, será que não é preferível penhorar esses 5 mil reais e quitar a dívida em 10 meses ou até um pouco menos do que penhorar o próprio imóvel? É esse tempo que se vai procurar satisfazer. É difícil dizer na prática, o executado ele sempre vai preferir, na grande maioria das vezes vai preferir a penhora dos frutos e rendimentos, mas às vezes para o exequente não é razoável esperar todo esse tempo. Você tem que dimensionar, é assim, às vezes você vai levar alguns meses para expropriar aquele bem. Se durante esses meses você poderia quitar a dívida com a apropriação desses frutos e rendimentos, a coisa já estaria resolvida. Então é um equilíbrio difícil, mais uma vez, só o caso concreto vai poder dizer qual a forma correta, tá bom? Só não gostaria de que fosse sempre presumida que essa é a melhor forma. Às vezes isso não é bom para o executado, tá bom? Para o exequente, tá bom? Então vamos lá. Um elemento que está sempre presente nessas formas de penhora é a figura do administrador depositário, e aqui nós mais uma vez temos ele, inclusive com um disciplinamento legal muito bom. A penhora de percentual de faturamento, por exemplo, faz uma remissão a essa estrutura da penhora de frutos e rendimentos, até porque há uma certa linearidade ali entre os dois, similaridade, e isso permite o tratamento conjunto. Mas olha só, já no artigo 868, você começa essa determinação aí da forma de nomeação do administrador depositário, onde o juiz diz que ele será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem, com a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem até que o exequente seja pago o principal, juros, custas e honorários advocatícios. Tá certo? Antes de continuar com os parágrafos, eu queria olhar o artigo seguinte, o caput do 869, que ele continua disciplinando. O artigo 868 vem e diz, olha, esse administrador vai ter todos os poderes de administrar, ou seja, eu excluo o proprietário da administração daquele bem e esse administrador vai efetivamente administrar o bem, recebendo aqueles valores e transferindo ou para o juízo ou, quando autorizado e determinado pelo juiz, direto para o próprio exequente. Mas o 869 vem com um detalhamento e diz que o juiz poderá nomear
como administrador, o exequente, o que é algo até bem utilizado. O executado não é a melhor das vias, mas se não houver oposição da parte contrária, não, uma espécie de negócio processual, isso é possível, ou um administrador judicial, né, fora dos dois aí. Ele, mais uma vez, tem que apresentar a sua forma de administração para aprovação judicial e sempre prestar contas, isso é normal, sempre que você tem essa figura do administrador depositário. E se houver alguma discordância entre as partes, né, a gente já falou, você vai ter um administrador judicial. O que é interessante falar é que esse administrador, além de já utilizar aquele imóvel que já está alugado, né, que penhorar os frutos e rendimentos, por exemplo, de um imóvel já locado, ele pode penhorar um imóvel autorizando que esse administrador ou o exequente realize a locação do imóvel para que ele passe então a gerar os frutos e rendimentos. Ou seja, dessa via ela se aplica tanto a um móvel ou imóvel que já está gerando frutos e rendimentos, ou a um que tem potencial para gerar. E aí eu efetivo essa locação, eu faço com que ele gere os frutos e rendimentos e aí aproprio esses frutos e rendimentos, tá certo? Um detalhe interessante sobre a penhora de frutos e rendimentos é que ela é apresentada aqui e disciplinada aqui como frutos e rendimentos, mas ela tem uma natureza híbrida, não é? Porque ela se manifesta como penhora, ela também já é a própria forma de expropriação do bem e ela também é a forma de satisfação do crédito, porque o exequente ele vai poder receber diretamente. Esse administrador ele vai ter dois caminhos sobre o que ele apurar. Ou ele vai determinar que aquele valor seja depositado em juízo, para que o juiz então determine a expedição do alvará para a transferência ou liberação do valor ao exequente, ou ele poderá já transferir direto para o exequente, tá certo? Então é por isso que, além de estar previsto aí nessa parte, você vai encontrar remissão à apropriação de frutos e rendimentos também lá no artigo 825, que fala da expropriação, como no 905, que fala da satisfação de crédito. E aí, pessoal, onde você pega os dois últimos parágrafos do 869, que ele vai dizer o seguinte: as quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Você vê que ele prevê expressamente a entrega ao exequente. E o exequente dará ao executado, por termo nos autos, a quitação dessas quantias recebidas. Tá certo? Beleza? Então é assim que a coisa se materializa. Um último ponto que é mencionado, é tratado nessa subseção, que eu queria falar com vocês, é sobre a publicidade e a averbação dessa situação, dessa penhora, no registro do bem. Por quê? Porque você tem que dar publicidade a terceiros, já que aquele proprietário, inclusive, perde a administração, salvo se ele próprio for nomeado administrador depositário, e isso poderia dar margem, se não for conhecido de terceiro, a uma fraude à execução, a uma oneração ou mesmo uma alienação desse bem. Então o Código prevê, lá no artigo 868, o seguinte, vamos focar aqui nos parágrafos 1º e 2º que eu havia pulado. Vai dizer o seguinte: a medida, não é, que é essa penhora, terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que concede ou de sua averbação no ofício imobiliário. E o exequente providenciará, observem que não é uma faculdade, que ele coloca como uma determinação, a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão do inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. Então aqui, diferente lá do que a gente vê no 828, que fala da possibilidade de averbar, aqui o Código coloca como uma imposição para a efetividade do ato. Não vamos questionar isso em juízo, né? É bom que isso seja sempre efetivado. E por mais que o Código diga que a publicação da decisão gera eficácia perante terceiros, não necessariamente você vai poder tirar dessa expressão, isso é uma questão que a doutrina tem controvertido,
que é se isso significa presunção de conhecimento perante terceiros. Eu tenho eficácia significa que eu posso exigir de um terceiro, mas se esse terceiro sequer tem conhecimento, adquire esse bem, será que eu posso alegar fraude de execução? Na minha opinião, o caminho mais seguro é que você realmente faça a averbação na matrícula do imóvel, tá certo? Então é isso, é uma situação relativamente simples, comparado a outras formas especiais de penhora, ela é até mais fácil de executar. Tá bom, pessoal? Grande abraço, a gente se vê em outra aula.